Fala, meu bom, fala, meu querido, fala, meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. Tinha alguns ouvintes do canal que pediram para eu comentar a respeito dessa polêmica da USAID. Vamos lá então, vamos dar algumas palavrinhas aqui com relação a isso, que é o seguinte: descobriram, né, que o governo americano, controlado pelo Partido Democrata, estava usando a USAID para controlar a opinião política brasileira através de ONGs. Quem poderia imaginar que ONGs são uma ferramenta de manipulação estrangeira dentro de um regime democrático? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar, né? Cara, isso aqui é óbvio, né? Tipo assim, a gente sabe o que aconteceu nos últimos anos, tá? A gente sabe o que aconteceu, Twitter Files, todo mundo sabe o que aconteceu, tá? Mas no Brasil tem um monte de gente que tá fazendo cara de Pikachu surpreso. Meu Deus, a USAID, né? A USAID é uma organização, tá? Que o dinheiro americano entrava nessa organização e essa organização passava o dinheiro para ONGs, e essas ONGs que recebiam dinheiro eram ONGs que tinham uma orientação ideológica do Partido Democrático, né? Aquela coisa arada toda, né? E como é que está a esquerda nacional? Vamos revelar aqui, ó. A esquerda brasileira nacionalista, anti-imperialista, veja só, estava usando o apoio internacional do imperialismo americano para puxar o tapete da direita brasileira, né? Então, você tem aí o pessoal que se diz nacionalista, que eu chamo eles de melancia, né? Que é o verde por fora e o vermelho por dentro. Descobriu-se que esses caras, eles estavam puxando o tapete da direita brasileira com o auxílio do imperialismo americano. Quer dizer, o imperialismo, que é o famoso imperialismo do bem, né? Que é quando o Biden, né, quando os democratas auxiliam a esquerda brasileira, aí é o imperialismo do bem, né? Ah, cara. Vamos seguir, né? E a direita brasileira, como é que a direita brasileira está, né? Como é que você acha que a direita brasileira reagiu a isso? Vamos lá, você que é inscrito do canal, você já me acompanha há anos, o que você acha que aconteceu, né? Então vamos lá, vamos ler a frase principal aqui, ó. Descobriram que o governo americano, controlado pelo Partido Democrata, estava usando a USAID para controlar a política brasileira através de ONGs. E o direitista médio brasileiro Neocon, o que ele responde? Vamos lá. O que ele vai responder? Bom, eu vou te dar uma dica aqui, só um pouquinho. Vamos revelar uns pouquinhos aqui, ó. Vou te dar uma dica. Tem aqui o que é a dica, ó. A dica é uma aspas e um i. O que é? Você que é inscrito do canal, você sabe o que é. Pegou? Pegou? Não pegou. Vou te dar mais duas letras, né? Cadê? Não, pá. Ima. Ima. Exatamente, meu querido. A direita brasileira está dizendo: imagina se fosse o Bolsonaro. Ah, daí aqui eu botei a boquinha aberta aqui, as pessoas tudo chocado. Imagina se fosse o Bolsonaro, aquela coisa arada toda, né? Que eu já tô, cara, não dá, cara. Eu canso, meu, não dá, meu. Quando eu falo que é cansativo, cara, porque a minha estada aqui no YouTube, cara, eu sinto que eu tô repetindo as mesmas coisas o tempo inteiro. E eu sinto que muita gente repete as mesmas coisas, chega a ser maçante, né? Quando tu fala assim, qualquer coisa que acontece, Deus, os caras ficam, imagina se fosse o Bolsonaro. Cara, e daí eu tava olhando o pessoal da chamada direita brasileira e fica nisso, meu. E eu fico indignado total com isso daqui, meu. Porque é o seguinte, né, meu bom, a direita nacional, né, o que deveria ser chamada direita nacional, né, ela reage a uma ação com o discurso, né, e o correto é que ações elas têm que ser respondidas com ações, tá? Vamos tentar deixar bem claro, né? Então, o que acontece? Chega lá, os esquerdistas do Brasil usam o apoio internacional imperialista do imperialismo do bem para puxar o tapete da direita nacional. Tá? Isso é uma ação. Entenda que isso no mundo é uma ação prática de usar meios para atingir um determinado fim. Tá? Agora, a resposta da direita brasileira é uma resposta reativa. Então, eles pegam uma ação, e em vez de responder essa ação com outra ação, eles respondem com um discurso. Imagina se fosse o Bolsonaro. Eu não consigo nem ficar bravo mais, cara. Não dá, cara. Eu vejo as coisas e eu fico achando engraçado, no fim das contas, né?
Então, assim, ó, a ação, tá, ela deveria ser respondida com uma ação, tá? Em que sentido, né? A gente podia pensar, talvez, aí qual que seria a ação correta nesse caso, né? Tá? Qual que é a ação correta nesse caso, né? Conforme eu te disse, uma ação ela precisa ser respondida com uma ação. Então, o que a direita deveria fazer é tomar uma ação. Tá? O que seria essa ação, né? Aqui vem uma frase, que é uma frase que eu acho que é minha, não sei. Né? Eu que falo bastante essa frase, né? Mais uma vez, vamos repetir aquilo que eu sempre repito, né? Abre aspas para mim mesmo, né? Toda crise política é uma oportunidade de implementação de uma agenda política. Revelou-se que está acontecendo tudo isso na USAID. Você, cara, tem que ver isso aí como uma oportunidade de implementação de uma agenda política. Então, toda crise é uma oportunidade de implementação de uma agenda política. Agora, o pessoal da direita nacional faz isso? Não faz, né? Agora, a esquerda nacional, eles entendem muito bem isso, né? Então, você pega um exemplo bem clássico disso, né? É a morte da vereadora Marielle Franco. Então, bom, o que é aquilo? É uma crise política. Uma pessoa foi morta, tá? Daí o que eles fazem? Implementam uma agenda política, né? Uma série de medidas foram tomadas e que resultou no aumento do poder da esquerda dentro do aparato burocrático. Agora, a direita ela tem que ter um certo limite. Você não pode usar o corpo de uma pessoa morta, né, para avançar a sua agenda. Então tem que ter um certo limite, tá? Mas no caso da USAID, né, o direitista médio, esse é talvez o meu problema com as pessoas da direita, né, é que eles não reagem com uma ação. Eles só ficam dizendo, imagina se fosse o Bolsonaro, imagina se fosse o Bolsonaro, e fica por isso mesmo. Quer dizer, além de ser algo reativo, né, que é a postura que se tu tá reagindo, tu já tá perdendo, tá? Você tem que estar na ação e não na reação. Então, se você tá reagindo, você já tá perdendo. Só que a reação que é feita não é uma reação em termos de ação prática. Ela é uma reação no sentido puramente verbal e que não vai adiantar em nada, né? Pergunta-se, do que adianta você dizer, imagina se fosse o Bolsonaro? Adianta para você mostrar a hipocrisia da esquerda nacional, tá? Mas todo mundo sabe que eles são hipócritas, que existe um duplo padrão, que não existe paridade de arma, maquiavelismo e tal. É aquela coisa toda que eu já falei já também. Então, quer dizer, não adianta nada, né? Você vai mostrar, olha só, eles estão sendo hipócritas. Meu Deus, eles estão fazendo uma coisa, mas imagina se fosse o Bolsonaro fazendo, entendeu? Então uma desgraça total, completa, o pessoal da direita brasileira, né? Tá, mas beleza, Homero, então você está me dizendo que tá errado agir desse modo, né? Responder uma ação com palavras, né? Responder uma ação através do discurso, né? Qual que seria a postura correta? Bom, eu vou dizer aqui para ti qual que é a postura correta, tá? Que não vai ser feito, diga-se de passagem, né? O movimento correto é fazer pressão política para diminuir os meios de ação das ONGs. Isso não quer dizer necessariamente acabar com as ONGs, porque isso é impossível, mas é preciso fazer algo, tá? Então, ao invés de você ficar trancado num quarto dizendo lá, que nem o meu amigo Leandro Ruschel, meu amigo PH Vox, pessoal do Terça Livre, né? Em vez de tu ficar dizendo, imagina se fosse o Bolsonaro, você podia pegar um parlamentar e enviar um projeto de lei para tentar fazer alguma coisa contra a ONG. Ah, mas não vai dar nada, daí perdemos o pio, it's over, não? Cara, daí, tá, então se retire então da vida pública. Se você acha que não tem o que fazer, que tu vive aí sem esperança de nada, então nem esteja dentro do meio, né? Agora, isso aqui é só uma ideia, né? Então, assim, ó, você usa a crise, né? Você usa essa crise da USAID, né, para empurrar uma agenda política que vai ser a agenda de diminuição dos meios de ação das ONGs. Tá? Agora, significa que você vai conseguir terminar com as ONGs? Não, mas pelo menos você vai estar fazendo alguma coisa, você vai estar buscando fazer alguma coisa. Tá? E isso, por mais que não dê certo, pelo menos você está tentando, você está fazendo pressão, porque em muitos casos é um jogo de pressão. Né? E só você dizer, imagina se fosse o Bolsonaro, cara, isso aqui é... Que pressão tu tá fazendo com essa frase, né? Imagina se fosse o Bolsonaro. Você não tá fazendo nada, porra. Tá? Então você não é uma ameaça quando o teu discurso é isso aqui, somente isso. Imagina se fosse o Bolsonaro, né? Agora, você é uma ameaça quando você tenta passar alguma legislação para reduzir o poder das ONGs. Você vai usar uma crise,
né? E vai usar a oportunidade gerada por essa crise para a implementação da tua agenda política. Isso aqui é o básico do básico. Vou até botar em negrito aqui de novo, repetir mais uma vez aqui, ó. Toda crise política é uma oportunidade de implementação de uma agenda política, né? Claro, vou botar assim dentro de um determinado limite, né? Você não, que nem eu falei, né? Você não vai fazer que nem fizeram com a Marielle Frango lá de ficar usando o corpo dela para fazer política, né? Você não vai fazer isso. Porque o direitismo ele tem que ter algum limite, né? Você não pode ser totalmente maquiavelismo, né? Deixa eu ver o que eu botei aqui que eu nem me lembro mais. Ah, aqui, ó. Botei um exemplo aqui, ó. Olha que bacana aqui, ó. Exemplo. Condicionar a possibilidade de operação de uma ONG e a transparência delas dizerem de onde vem o dinheiro, caso ele venha de fora, né? Que seria o follow the money. ONGs, de um modo geral, não devem operar no escuro, né? Então, um monte de dinheiro é enviado para essas ONGs e não tem muita transparência. Você não sabe muito bem de onde é que vem o dinheiro, né? Porque elas operam no escuro através de um esquema assim muito louco, né? Porque ela recebe dinheiro que recebe dinheiro de uma fundação, que recebe dinheiro que não sei onde, que recebe dinheiro de um monte de lugar diferente, né? E muitas vezes fica difícil o rastreio, né? Que nem eu disse, você não vai conseguir terminar com a ONG porque a ONG é um instrumento democrático, né? De controle democrático em cima de outros países. Então você cria ONGs para isso. Não toda ONG é isso, mas uma boa parte das ONGs fazem esse papel, né? As ONGs, elas fazem parte de um instrumento de soft power. Mas enfim, tu entendeu o ponto que eu tô querendo te dizer? Então assim, ó, descobriram todo esse esquema da USAID, tá? E eu acho, assim, que isso deveria ser visto como um trem. Sabe um trem passando, assim, ó? Trem passando e no trem é a implementação de um projeto político para diminuir o poder das ONGs. Esse é o trem passando, né? Só que em vez de você pular no trem que está passando, aproveitar a oportunidade para entregar um resultado de uma implementação política real, você fica em casa gravando vídeo dizendo, imagina se fosse o Bolsonaro. E isso é mais indignante ainda, principalmente porque existem pessoas que o cara é deputado. O cara é deputado no Brasil, cara, e tipo, ele não vai passar um projeto, mas ele vai ficar lá, imagina se fosse o Bolsonaro. Não vou citar nomes por questão de educação, mas todo mundo sabe, né? Então, quer dizer, o cara que é o famoso deputeg, né? Que é o cara vira deputado, mas o cara acha que ser deputado é ficar na internet o dia inteiro fazendo post, né? Não, uma coisa, claro que faz parte do trabalho, mas não é isso o teu trabalho. O teu trabalho é tentar empurrar uma agenda política através de lei, né? E projetos de lei, né? Então, o que eu vejo assim com relação ao USAID é que tá passando um trem, tá? Para você tentar implementar uma agenda política para limitar o controle das ONGs, mas o pessoal da direita não vai pular nisso, tá? Então não vai e muito porque eles não sabem dessas coisas, né? Por exemplo, que eu te disse aqui, ó. Eles não sabem disso aqui, ó. Tá? Toda crise política é uma oportunidade de implementação de uma agenda política, né? Eles não sabem disso, né? Muito em virtude, talvez até do próprio olavismo, né? Porque o olavismo ele tinha um problema com relação ao maquiavelismo, né? Não gostava muito do maquiavelismo, do realismo político, da teoria italiana de filosofia política, né? E daí acaba que boa parte da direita brasileira ela tem uma deficiência e não consegue tomar ações práticas, tá? Esse é o problema, tá? Mas vamos seguir que acho que já tá muito longo esse vídeo, peraí. Tá, eu tô tentando fechar isso aqui em meia hora. Vamos lá, segundo ponto, né? A gente vai falar um pouco sobre o desmantelamento da USAID, né? Bom, a USAID, tá? Tudo que está acontecendo com a USAID é parte de uma estratégia de desmantelamento, tá? E na minha opinião, ela era uma ferramenta usada por uma antiga aristocracia, que é a aristocracia do Partido Democrata Americano, né? Que atualmente está sendo movido gradualmente para o cemitério das elites, né? Então, aquela elite que controlava o mundo até agora meio que foi deixada de lado, tentou reagir e tal, mas não conseguiu e foi deixada de lado, tá? Então agora existe uma outra oligarquia comandando, tá? Que tá porque Trump, Elon Musk, J.D. Vance, pessoal lá maravilhoso, né?
Mas não é porque a USAID foi desmantelada que não vai ter mais interferência americana no mundo, tá? E aqui a gente sempre fala aquela coisa do... Não sei se tu assistiu o Jason Bourne, a trilogia Bourne, mas basicamente é o seguinte, cara, isso aqui, a USAID era um sistema de controle, tá? Agora, esse sistema de controle foi descoberto e vai ser desmantelado, tá? Só que o que vai acontecer é bem que nem no Jason Bourne, né? Ah, esse programa foi descoberto, tá? Beleza. Cancela o programa e imediatamente você começa o mesmo programa com outro nome em outro lugar, tá? Então não é porque um sistema de controle foi desmontado que agora você é livre, que agora você pode falar o que você quiser, que agora você vai ter alcance na internet, não. Tira-se um sistema de controle, tá? E agora vai se implementar um outro sistema de controle. E por que eu botei aqui Giuseppe Tomasi de Lampedusa? Eu já falei sobre esse cara, eu acho que eu falei sobre ele num artigo meu, do meu Substack, né? Que é um italiano que escreveu um romance chamado Il Gattopardo. Il Gattopardo, tem que falar com a mãozinha aqui, ó. Em 1860, né? Que ele dizia o seguinte... Aqui a gente vai ter que ler segurando a mãozinha aqui, ó. O nome que chama disso é gatopardismo, né? Gatopardo é leopardo, né? Mas em português o pessoal chama de leopardismo, né? Que ele diz assim, ó. Che vogla... Eu não vou conseguir. Se vogliamo c'è tutto e rimanga com'è. Bisogna c'è tutto cambi, né? Isso em italiano é aquela coisa de que, olha... Se a gente quer que... É preciso que tudo mude para que as coisas permaneçam como estão, né? Então, o sistema de controle da USAID foi desmantelado, então foi mudado, tá? Mas vai ser criado outro esquema de controle igual, tá? E você vai continuar sendo controlado, tá? Então foi mudado, mudou-se tudo, né? Provavelmente agora quem vai assumir esse sistema de controle vão ser as Big Techs, né? Não vai ser mais através do uso de ONGs, né? Mas as coisas vão continuar como estão, né? Então você mudou o esquema todo para que as coisas continuem como estão, tá? Essa é uma frase bastante interessante. Tipo assim, no sentido, ao invés de você ter uma revolução de fora, você faz uma revolução de dentro para conseguir se manter dentro do poder, entendeu? Funciona mais ou menos desse modo, né? Então não vai, tipo assim, não vai achando que a USAID foi desmantelada, agora nós somos livres, não. Você não vai ser livre, vai ser que nem a trilogia Bourne lá. Os caras estão desmantelando a USAID e eu posso garantir para você que nesse momento está sendo construído um sistema de controle igual ao USAID em termos de efetividade, mas que diferente, com outro nome, tá? Então, até porque não existe país sem um controle muito grande da população que está dentro do país, né? É necessário que haja controle populacional, né? Então, enfim, é aquilo que eu falei ali do leopardismo, né? Se tu quiser que as coisas... É preciso que se mude para que as coisas permaneçam como as coisas estão, né? Nesse sentido, né, um novo sistema de controle será implementado para substituir a USAID, né? Meu palpite é que esse sistema de controle são as redes sociais, as Big Techs, né? Então você não vai ser mais controlado através do poder de ONGs, mas você vai ser controlado através de uma Big Tech. O que muda é a ferramenta de controle, mas o fato de você ser uma pessoa que vai estar sendo controlada, isso não muda, tá? Então as pessoas que controlavam o USAID agora mudaram de nome e vão te controlar através da Big Tech, né? É preciso que as coisas mudem para que tudo permaneça como está, né? Então tem também, deixa eu ver mais o que eu escrevi aqui. E basicamente é isso, né, cara? Né? Os donos do sistema ainda são os mesmos. O vampiro sai da luz para novamente se esconder nas sombras. Agora a sombra do Dark Enlightenment. Ele ainda está lá. O que quer dizer essa frase, Homero? Não sei. Por que será que eu botei essa frase aqui? Os donos do sistema ainda são os mesmos. O vampiro sai da luz para novamente se esconder nas sombras. Agora a sombra do Dark Enlightenment. Ele ainda está lá. Por que essa frase aqui? Não sei. Sei lá por que eu botei essa frase. Não sei.
Por que será que essa frase está aqui, né? Tá bom? Então é isso, gente. Não acredite, que meu Deus, acabou o esquema de controle da USAID, não, tá? Você vai continuar sendo controlado, tá? Acabou de fato o controle da USAID, mas vai ser mudado por um controle de Big Tech, né? E o intuito é que as pessoas que controlam o sistema continuem controlando o sistema. Então eles estão fazendo uma mudança dentro do sistema para que o sistema permaneça como está. Permaneça como está no sentido de eles serem os donos do sistema. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Espero que tenha tentar fazer uns vídeos mais curtos assim. Essa é a minha opinião sobre a polêmica da USAID. Valeu, falou, um abraço a todos. Deixa um like aí, cara. Deixa um like aí, cara. Né? Valeu, falou, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.